E aí, beleza? Tudo bem com vocês? Quem lembra disso aí? Eu sou filósofa, então o meu negócio é fazer pensar. Eu sou a favor. Eu sou a favor de muitas coisas que as pessoas não são a favor. É também complicado você dizer eu sou a favor ou eu sou contra. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, eu sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Começa a pensar do ponto de vista da inversão. Então, eu não vou falar em termos do que eu sou a favor, porque assim, tem muitas coisas que são muito absurdas. Se você vai olhar a lógica interna do processo, você vai dizer, sabe que isso seria justo? Dentro de um contexto tão injusto, muitas violências são justas num contexto muito injusto. O roubo famílico eu não tenho dúvida que é justo. Então, começa... O roubo famílico eu não tenho dúvida que é justo. O assalto, que implica violência, existem ameaça... certas violências que, assim, são até tratadas também pelos meios de comunicação como violências máximas, como, por exemplo, você chama de terrorista quem? Você chama de vândalo quem? Então é óbvio. Você começa a olhar a lógica interna e você começa a ver que a violência é uma coisa, existem vários tipos de violência e existem violências que podem até ser lógicas dentro do processo e podem até ser revolucionárias e corretivas. É uma lógica bem sem lógica, mas eu acho que isso aqui é ainda pior. Presta atenção. Quem vocês acham que a equipe de emergência deve atender? O policial ou o traficante? Vocês podem se deslocar. Vamos lá? O policial está do lado de lá, o traficante do lado de cá. O traficante, como mostra ali na cena do filme, é o que está na situação mais grave. Eu tinha pensado nisso também, mas eu vou ficar do bem aqui. A Globo recentemente fez um documentário no Globoplay sobre o MC da Leste, o Daniel Pellegrini. Esse é o nome de batismo dele. O cantor morreu em 2013, após ser alvo de 2 tiros enquanto fazia um show em Campinas, no interior de São Paulo. O assassinato do cantor segue sem esclarecimento até hoje. Segundo a polícia, MC da Leste fazia apologia ao crime em suas músicas. A cena da sua morte foi presenciada por milhares de fãs do funkeiro que estavam em seu show e foi registrada e viralizou na internet logo após a sua morte. A pergunta desse vídeo, meu querido herói, é a seguinte: o Brasil idolatra bandido? Você acha que nós idolatramos bandido? Depois da vinheta, tá no ar Heróis e Mais. Está no ar Heróis e Mais. Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais, eu sou o Tony Blake. E eu sou Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais além da cultura pop pra você. Vereadora de São Paulo registra boletim de ocorrência contra Oruan após sofrer ameaça. Rapper afirmou em vídeo que Amanda Vettorazzo, União Brasil, deveria tomar Jack, referência a estupro. Ela quer os 5 minutinhos de fama dela, cara. Vamos dar pra ela. Tu quer ter os 5 minutinhos de fama, cara? Nós vai te dar, calma. Eu sou doente mental da tua cabeça. Nós cantamos o que nós vive, ô idiota. Porra, quando é o playboy cantando, fazendo apologia cantando o que não vive, ninguém fala nada. Se nós cantar o que nós vive, pô, quer ficar nessa daí, vai proibir o caralho, pô. Tu nem tem força pra isso, bobona. Pô, quer mídia? Nós vai te dar mídia, ô bobona. Pô, vai proibir. Até se proibir, nós vai cantar, cara. Nós é o ódio. Meus amores, chame essa mulher aí, que ela tá com um probleminha na cabeça. Fala pra ela que eu sou bonzinho, que eu não sou ruim, não. Fala pra ela que eu canto coisa boa também. Por favor, meus fãs. Fala pra ela que eu sou bom, que eu não sou ruim, não. Vai lá na DM dela e fala assim, Oruan é bom, ele não é ruim, não. Essa vereadora, se não me engano, é do MBL. É do MBL, é Não muito é? bonita, né? Ela é muito bonita. E ela tá indo pra cima mesmo do Oruan e sobre esse projeto de lei que a gente vai já comentar. Isso é um assunto muito sério. Foi um negócio que recentemente... Muito sério, né? Recentemente polemizou bastante a Eu internet. acredito que todas as feministas do PSOL, do PT e dos outros partidos de esquerda fizeram uma manifestação ajudando essa vereadora. Não, só que não. Ela não tem o padrão feminista. É, entendi. Ela não é de esquerda.
esquerda, né? Ela não é de esquerda. Por mais que muita gente diga que o MBL não é de direita, mas eles são de direita, cara. Só são meio equivocados em algumas coisas. Exatamente. Na verdade, em 99,9% das coisas. Muita coisa Mas mesmo. aqui, eu concordo com essa moça. Vamos Eu lá. concordo com ela. Vamos debater aqui, meus queridos ver. heróis. Vamos falar um pouco sobre este caso, essa polêmica que envolve o mundo das artes, as músicas que os caras cantam. Show business, vamos dizer assim. Show business. Exatamente. Pra ficar mais direitinho. Show business. Oi, galera, tudo bem? Como vocês acompanharam, eu protocolei um projeto de lei que proíbe que a Prefeitura de São Paulo contrate shows ou eventos com apologia ao crime organizado. Pois bem, parece que o MC Oruan não gostou muito. A polêmica teve início depois que a coordenadora do Movimento Brasil Livre, o MBL, que deu o nome de Oruan a um projeto de lei que visa proibir a contratação pelo poder público de shows e artistas que promovam apologia ao crime organizado, uso de drogas ou ao sexo. Cara, esse projeto eu concordo. Concordo. Aqui, na minha visão, ela não tá querendo proibir a manifestação artística desse tipo de funk proibidão. Eu não sei como é que chama hoje. Eu sei que na minha época chamava de proibidão. O que ela tá querendo impedir é que dinheiro público financie esse tipo de arte. Fala que a tropa é comando vermelho. Se piar aqui na VK, vocês vai ver. Só soldado preparado. Os menor descontrolado. Se os cana brotar, a bala vai comer. Isso que vocês acabaram de ouvir não é um manifesto ou um hino de guerra de uma organização criminosa. Isso é uma música que passa nas rádios, que talvez até o seu filho ouça. Prazer, meu nome é Amanda Vettorado, vereadora aqui na cidade de São Paulo, e eu protocolei o projeto Anti-Oruan. Meus queridos heróis e heroínas, eu quero saber a opinião de vocês. Pro Tony e pra mim, ela está certa. Independente se você concorda com o movimento que ela faz parte ou não. Independente se você gosta do tal do Isso. Oruan ou não, né? Isso. Pra mim é o seguinte, fez apologia ao crime, no mínimo ele não pode fazer show com dinheiro público. Na minha opinião é essa. Essa é a nossa opinião. A gente pode até divergir disso, mas o que a gente não pode divergir? Segurança na sua vida digital. Você sabia que a procura de VPNs no Brasil aumentou significativamente nos últimos meses? A cada ano a internet se torna uma parte central na vida das pessoas. Quase todo mundo tá usando. Quase todo mundo está usando. No Brasil, nós ainda temos muitas pessoas que não têm acesso à internet, mas a maioria das pessoas que têm acesso à internet, infelizmente, ainda não tem um VPN. Todas as suas senhas de banco, de redes sociais, tudo isso fica exposto se você não tiver proteção. E VPN é uma das ferramentas que te ajuda na proteção. Vai aqui no comentário fixado e acessa www.nordvpn.com/heróis e acessa o NordVPN. Você vai ter proteção, meus queridos heróis. Proteção é uma das coisas mais importantes hoje, principalmente na sua vida digital. Com uma conta apenas você pode proteger 10 dispositivos. 10 dispositivos, cara. E outra coisa, se você escolher os planos de 2 anos, 4 meses extra e às vezes mais de 70% de desconto. Quase o valor todo de Meus desconto. queridos, é muito bom. Faz o seguinte, clica aqui no link e veja. Se você não tem um VPN, ele vai mostrar que o teu IP está desprotegido. Tony e eu usamos em todos os nossos equipamentos. Nós já fomos hackeados uma vez. Você que conhece o canal de longa data sabe. Cara, é muito terrível a sensação quando você é hackeado. Então, vai lá, NordVPN. Vai no link aqui. Você vai ter um desconto sensacional. A gente indica os planos mais de 2 anos, porque o produto é muito bom e você vai ganhar muitos benefícios. Vai lá. A nossa apologia aqui, meus queridos heróis, é a apologia da segurança. Antes da contemporaneidade, a sociedade nunca foi tolerante com criminosos. As punições aplicadas nas antigas civilizações eram das mais brutais possíveis. O que não falta são exemplos de tortura e execuções durante a Idade Antiga e a Idade Média. A visão que se tinha a respeito dos criminosos era semelhante a de vermes assolando famílias que já tinham uma péssima qualidade de vida. Quem assistiu A Paixão de Cristo de Mel Gibson pode notar ali, quando Jesus Cristo está sendo punido por Pilatos ali, é só um pouquinho do que as cadeias, né, o sistema penitenciário fazia com as pessoas nessa época. Eu sou teu servo, pai. Eu sou teu servo e filho da tua serva.
Porém, filósofos contemporâneos, como Voltaire, ao perceberem as injustiças que muitas vezes ocorriam com inocentes condenados a torturas e execuções, se empenharam em combater as penas cruéis. A humanização do criminoso pode ter começado aí. Começam a se desenvolver teorias que defendiam a remissão e a reintegração dos criminosos à sociedade. Essa teoria ganha força e substitui as punições brutais por prisões humanitárias, com o objetivo de reeducar o delinquente. O maior impacto nos direitos humanos se deveu, claro, à religião cristã. Cristo prega o perdão e, principalmente, o arrependimento. O que aconteceu hoje é que, infelizmente, por conta de toda uma rede ideológica progressista, os criminosos são usados como arma política. É o que o Herbert Marcuse chamava de lupin proletariat. Eles usam esses marginais como os proletários da revolução marxista que nunca aconteceu. E o resultado? Fracasso. As prisões ficaram superlotadas e a violência por meio de revoltas tornou-se cada vez mais comum. Nos Estados Unidos, a maioria dos estados retornou a punições rígidas ao perceber o fracasso. Acontece que a visão humanizada do criminoso permaneceu. As execuções e torturas caíram em total desuso, tornando-se algo ultrapassado. Houve uma evolução nessa questão da tortura, do que acontecia antigamente, mas uma coisa é você não torturar, outra coisa é você ser leniente com o que está acontecendo. Tirar pessoas que realmente precisam pagar pelos seus crimes e colocar ela de volta na sociedade, como se ela tivesse realmente aprendido ou se arrependido. O que acontece hoje, Tony, é que a maioria das pessoas que trabalham na justiça acreditam que os criminosos não são culpados pelos que fizeram. A gente saiu dessa coisa de tortura, que não é bom, para um pensamento vitimista do criminoso. Os dois polos são errados. Você não pode pegar uma pessoa, mesmo ela tendo cometido crimes terríveis, e torturá-lo na cadeia. Eu sei que isso vai depender muito, inclusive das vítimas. As vítimas, às vezes, têm vontade de destruir o criminoso, matá-lo de toda forma. Mas isso não pode ser apoiado. Eu sei que tem criminoso que às vezes a gente não vê como um ser humano, mas a gente precisa tentar. Esse é o ponto. Um exemplo é a nossa audiência de custódia. Às vezes o juiz ali libera o criminoso primeiro do que o policial. E às vezes o cara vai lá solto pela audiência de custódia e comete um crime ainda maior. Mas qual a origem do prazer em ser criminoso? Qual a origem da ostentação criminosa? Por que ser bandido atrai mulheres e poder? Basicamente, o fracasso social e a falta de perspectiva geram uma energia animalesca no homem, fazendo-o querer se provar diante da sociedade, sendo ele mesmo a própria lei. Ele acredita que pode alcançar o poder financeiro e sexual que tanto almejou. Nós temos aqui no Brasil um dos melhores filmes já feito, que ilustra um pouco do que a gente acabou de falar, que é Cidade de Deus, na figura do Zé Pequeno, o Dadinho. O Dadinho... Que existiu. Ele existiu. Exato, foi baseado em fatos reais. Ele não queria mulheres, ele queria poder, ele sentia um prazer em ser mau, manipulador, em ser criminoso. Ele sentia prazer em cometer atrocidades, maldades. No filme mostra que ele ainda jovem, ainda criança, entra em um motel e mata todo mundo, apenas pelo prazer de matar pessoas. É muito complicado se manter humano ao julgar um homem como Dadinho. Essa é a essência do marginal. Querer a todo custo mulheres, respeito, poder e dinheiro. A cultura criminosa que conhecemos, exaltada por Oruan, por exemplo, não é gerada por necessidades básicas, como fome e segurança, mas sim pela falta de perspectiva de um futuro próspero, com as oportunidades de ascensão social cada vez mais escassas e exigindo requisitos cada vez maiores, muitos dos quais independem do indivíduo, como as oligarquias. O famoso jovem periférico passa a desejar romper com um contrato social que, para ele, não o favorece em nada. Esse é um pensamento típico moderno, que você não consegue ascender socialmente por vários motivos, por uma estrutura que foi montada para impedir que você cresça. Isso é mentira. Muitas pessoas podem nunca ser milionárias, mas a maioria delas pode sim viver uma vida digna, uma vida a qual ela tem acesso a coisas boas, coisas que edifiquem ela. Você não precisa de uma mansão,
para ser feliz. Mas isso é o que as músicas mostram. Isso é o que as músicas mostram, isso é o que a elite de esquerda quer que as pessoas pobres acreditem. Porque é muito mais fácil dominar essas camadas da sociedade quando elas acreditam que são coitados, que nunca vão crescer independente do que elas façam. Então, eles não vão estudar, não vão procurar aprender uma língua nova, não vão procurar aprender a gostar de um outro tipo de música, entenderam? É aquela questão, né? O mais engraçado. A favela venceu e a primeira coisa que esses caras fazem é sair da favela. Favela venceu. Cara, eu discordo. A favela tá lá, tá ligado? A favela ainda não venceu, não, cara. Talvez um favelado tenha vencido. O que rolou foi um ponto fora da curva, infelizmente. Porque eu ouso dizer... Bom, eu não tô mais no ambiente que eu tava, mas pelo menos os 30 e tantos anos que eu vivi ali, eu ouso dizer que os caras que atingem o sucesso que você atingiu, os caras que conseguem alcançar patamares diferentes e tal, até atingir um sonho mesmo. Não tô nem indo muito longe, não. Tô falando de atingir um sonho mesmo. Um sonho de sei lá, de ter um carro legal, de ter uma vida tranquila e tal. Os caras que alcançam isso são pontos fora da curva, infelizmente. Aquele lance que a gente falou, do potencial que é desperdiçado o tempo inteiro. Então esse lance de favela venceu aí, pra mim, é furado, cara. Também acho. Concordo. Tá. Eu falo isso porque, assim, cara, quando um favelado chega em determinado lugar, né, fez a faculdade, conseguiu sair da favela, ir para outro lugar, tá em outro lugar do mundo, qualquer coisa do tipo, né, ele venceu, né, ele tá vencendo ainda, tá num processo de vencimento. Mas você falar que favela venceu, né, se a favela como um todo venceu, ainda não se dá pra falar isso, né? Porque a gente ainda tá convivendo com pessoas no Complexo do Alemão, que é a zona norte do Rio, assim, 20 minutos do centro da cidade. Tem pessoas que ainda vivem sem ter acesso à água limpa dentro de casa. Tem pessoas que ainda vivem sem ter um encanamento direito, decente, sem ter banheiro. E usando a população da favela e a tal cultura da favela para vender seus discos, ficarem ricos, famosos e tudo mais. Vale comentar que o rapper Oruan é filho do traficante Marcinho VP, que cumpre pena em prisão desde 1996 por uma série de crimes como homicídio qualificado, formação de quadrilha e tráfico de drogas. O criminoso é apontado como chefe da facção criminosa Comando Vermelho. O jovem marginal, ao quebrar esse contrato com a sociedade, todas as leis e costumes são rejeitados pelo jovem que, em sua cabeça, passa a se ver como a própria lei. E isso atinge a parte mais vil do ser humano. Assim, essa imagem disruptiva, essa adesão ao risco para ascender na vida, é vista pelos demais criminosos como um sinal de vitória e coragem, tornando os delinquentes mais cruéis, os mais respeitados. Essa admiração se reflete nos funks, que reduzem o sucesso na vida a ter mulheres, armas e dinheiro. Quer mídia? Nós vai te dar mídia, ô bobona. Vai proibir. Até se proibir, nós vai cantar, cara. Nós é o ódio. E como a gente já falou aqui, a gente já falou em vários outros vídeos, a cultura woke, a elite esquerdista, esse pensamento paternalista, esse pensamento de esquerda, se utiliza desse discurso de apologia ao crime para terem mais capital político. E qual é o capital mais importante para um político? Pessoas. Principalmente pessoas que vão votar nele por ímpeto. E o que gera mais ímpeto, mais simpatia? Músicas. Essa sensação de pertencimento, essa sensação de que existe todo um governo, toda uma estrutura que vai contra você, mas aquela música, aquele artista, ele vai te ajudar, ele é contrário àquilo. Então, quando o jovem canta essas músicas contra a polícia, contra o Estado, ele se vê como um revolucionário. Ele se vê como alguém que está em um grupo e ele é apoiado com o mesmo pensamento. Exatamente. É a mesma sensação de estar numa gangue.
A tese humanizadora do criminoso tomou conta da classe intelectual, especialmente no Brasil. Muitos são lenientes com as práticas horrendas do crime para idealizar o marginal como alguém disruptivo. O criminoso, nesse pensamento, rompe com as regras do sistema injusto da burguesia. Se as leis impostas pela burguesia são injustas, então o criminoso não é, de fato, um criminoso. Ele é justificado e suas ações passam a ter uma lógica, a famosa lógica do assalto. E assim se forma a visão de que o traficante, o dono da boca, o assassino de policiais é um guerreiro contra as injustiças do capitalismo. Meu chefe, assim. Ó, esse daqui é meu pai, esse daqui é meu tio, ele é maluco, esse daqui é o meu primo. Do outro lado, o policial é visto como o vilão, a representação máxima dessa superestrutura que oprime esse jovem. Como a classe intelectual ocupa boa parte dos veículos responsáveis pela formação do imaginário popular, os jornais desempenham o papel de supervalorizar a vida de um marginal e reduzir a nada a morte de 1000 policiais. Jornais e a grande mídia, de maneira geral, ajudam a fomentar esse pensamento. E vocês sabem que o cinema, a TV e os quadrinhos também fazem isso. Ano passado teve um filme que ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado, que foi o American Fiction, que fala justamente sobre isso. Como existe uma visão paternalista dos negros americanos. Para ele, os negros precisam viver naquela caixinha. Aquele estereótipo de marginal que vive no gueto e tudo mais. Vende mais, né? Vende muito mais. Porque faz parte, inclusive, de um fetiche da elite branca americana e de esquerda. Se você não assistiu ainda American Fiction, está perdendo um dos melhores filmes da atualidade. Um dos melhores filmes de 2023. Essa teoria que humaniza o criminoso torna-se mais tarde base para teorias do direito, como o garantismo, que infelizmente também foi deturpado. O objetivo passa a ser impor limites ao poder punitivo do Estado, já que agora sua função não é mais punir, mas sim reinserir o marginal na sociedade. O seu caráter torna-se educacional. Alguns exemplos disso são maioridade penal aos 18 anos, progressão de regime, saídas temporárias, visitas íntimas e todo o resto que vocês já conhecem. Tudo isso visa amenizar o sofrimento do pobre coitado e educá-lo para que retorne à vida normal. Quem lembra do absurdo da Suzanne Richthofen, que matou os pais e depois ganhou o direito de sair no Dia das Mães? É Brasil. Esse é o ponto. O ponto é que há uma distorção terrível pela esquerda do que seria direitos humanos, o que popularmente a gente conhece como direito dos manos. A sensação de injustiça que a gente sente é gigantesca. Gigantesca. Como é que uma pessoa que matou os próprios pais tem direito a sair da prisão no dia das mães? Isso não faz sentido. A esquerda e toda essa elite do judiciário brasileiro precisa entender que o que eles estão fazendo não é mais o garantismo, não é mais direitos humanos. Na nossa opinião, hoje é muito mais uma queda de braço com a própria população do que qualquer outra coisa. Com a classe intelectual formada, progredindo com teorias progressistas na criminologia, ascendendo ao poder político e dominando a mídia, o estrago está feito. As mentiras como o Brasil prende muito, o presídio do Brasil é tortura, integram o imaginário da sociedade. Porém, senhores, quando a sociedade começa a ser dominada pelos marginais, dominada de fato, como em alguns lugares do Brasil, essas teorias começam a ruir diante da realidade. E é isso que esperamos, que o Brasil acorde para o verme que te assola há décadas e não caia mais em discursos bonitinhos de intelectuais de esquerda que não garantem o básico para uma vida honrosa e segura. No fim, a população não quer que o bandido esteja livre. As pessoas comuns não querem idolatrar o bandido. Porém, como nós falamos, existe sim uma elite política e intelectual que adora soltar bandidos para poder continuarem no poder. E vocês sabem do que a gente está falando e de quem a gente está falando. Deixe seu comentário, meu querido herói. Não esquece que o NordVPN tá aqui, ó, no primeiro link no comentário fixado para você adquirir segurança para sua vida digital. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. A gente se encontra no próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Está no ar, Heróis e Mais.